o maior erro das formações técnicas hoje, principalmente nas áreas profissionais, é que se esquece que antes do profissional a gente tem uma pessoa. E se o CPF da pessoa não está bem, o CNPJ não está bem. Então, muitas vezes, quando a gente começa a empreender, a gente quer se cobrar muito, a gente coloca metas muito altas, a gente cria uma agenda muito cheia. E eu passei por isso no início da carreira. Então, na mentoria eu sempre falo, gente, precisa se organizar, precisa ter propósitos muito claros da sua carreira. Não é só conhecimento técnico. Então, vocês precisam entender por que eu estou na mentoria. A mentoria é um trabalho direcionado, é um propósito direcionado. Por que eu estou aqui? O que eu vim buscar nessa mentoria? Às vezes a gente compra tantos cursos, e eu falo por mim, porque eu já fui essa pessoa, achando que é sempre mais um curso, que é sempre mais um diploma, e nunca é. Às vezes o conhecimento técnico você tem, mas lembra que lá no início da aula hoje eu falei que muitas vezes é falta de posicionamento, de enxergar o seu valor e de clareza do que você quer. Então, antes de ser profissional, existe uma pessoa. O que você quer para sua carreira? Você está com seus objetivos claros? Você está conseguindo organizar a sua agenda de maneira clara e efetiva para executar o que você precisa executar de trabalho? Então, compreenda isso para que você consiga progredir e alcançar os seus objetivos. Fica aqui a reflexão. Outra coisa, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, qual que é o erro quando a gente mira em vários lugares ao mesmo tempo? Você tem vários caminhos e quando você tem caminhos demais, qualquer um deles serve. Aqui está a importância de você escolher ser especialista em uma área. Por que eu escolhi a revisão publicitária? Porque é algo que faz o meu coração pulsar. Eu, Miriam, sou feliz e apaixonada fazendo o que eu faço. Tem perrengue? Tem. Não romantizo a área. É difícil, desafiador? É. Mas eu sou feliz fazendo o que eu faço. Eu escolhi esse caminho. Claro que precisa diversificar a rota, como eu falei para vocês, mas escolher diversificar com aquilo que você gosta. Porque fazendo o que você gosta é o que vai te dar força nos dias desafiadores. Porque nem todo dia você vai estar bem para trabalhar, mas você vai precisar trabalhar. E se você precisar trabalhar com aquilo que você gosta, vai ser mais fácil. E sendo mais fácil trabalhar com aquilo que você gosta, a qualidade do seu trabalho não vai ser tão comprometida. Por quê? Nós, revisoras, trabalhamos com uma coisa que se chama atenção. Se a nossa atenção está comprometida, a nossa chance de entregar um job com erro é maior. E é aqui que a gente precisa ter o ponto de atenção. Agora eu vou mostrar para vocês qual que é a estrutura de uma agência de publicidade. No topo da pirâmide, a gente tem o atendimento. Essa estrutura aqui, é claro que ela é maleável. Ela vai mudar, vai sofrer alteração de agência para agência. Mas, basicamente, o escopo é esse. No topo da pirâmide, a gente tem o atendimento, que é quem colhe as informações com o cliente, o que o cliente quer, como ele quer, para quem é aquela peça, para quem é aquele texto, quais são os objetivos. Depois que ele colhe, ele passa para o planejamento, para a estratégia, que vai traçar ali os objetivos da campanha publicitária e tudo que precisa ser desenvolvido. A partir disso, vai para o departamento de redação. Geralmente, o departamento de redação trabalha em parceria com o departamento de revisão. É aqui que eu sempre falo, revisor e redator precisa trabalhar em parceria. Claro que nós precisamos ter um posicionamento muito ético para que isso não se torne um relacionamento conflituoso. Aqui, no meu modelo de trabalho, eu sempre deixo isso claro desde o primeiro contato com a agência.
desde o primeiro contato com o líder, com o redator, com o responsável do departamento. Por quê? Eu já ouvi muitas e muitas vezes dizerem para mim: o outro profissional, Miriam, que atuava aqui na revisão, mexia demais no texto. Aí eu pergunto, o que era esse mexer demais? Eu nunca vou tirar conclusões precipitadas da minha cabeça. Preciso entender o que é mexer demais na cabeça desse cliente. É ortografia? É palpitar, né, digamos assim, no trabalho do outro? Porque a gente precisa entender também que existe uma certa hierarquia dentro do texto. Vamos imaginar que o redator ou a redatora é o pai ou a mãe do texto. Você, como revisor, está chegando ali como um padrinho. Então, para você se posicionar, você precisa ter um certo cuidado, um certo carinho com essa criança. Não é chegando e mexendo em tudo que você acha que tem que mexer. Então, é se posicionar com determinada elegância e respeito pelo trabalho do outro. É uma coisa que eu sempre falo, se coloca no lugar do outro. Imagina que o texto fosse seu e chegasse alguém e saísse mexendo no seu texto inteiro. Mas o texto tá horrível, tá caótico. Ok, tá horrível, tá caótico, mas vamos entender e respeitar que existe uma hierarquia aqui. Até onde é o seu trabalho? Até onde você pode ir? Vamos perguntar com gentileza. Determinadas alterações a gente não sai fazendo no texto. Determinadas alterações a gente sugere, a gente questiona. Então a gente pergunta. Eu sempre coloco aqui para as meninas: olha, essa alteração é muito intrometida. Então vamos perguntar, vamos deixar como sugestão aqui: olha, esse trecho ele está um pouco confuso. Sugestão. Aí a gente coloca a nossa sugestão de reescrita da frase. Em alguns casos a gente faz até 2 sugestões, sugestão 1, sugestão 2. Cabe ao redator acatar ou não. Em alguns casos acata, em outros não, e tá tudo certo, nosso trabalho foi cumprido. Então essa é uma forma da gente não gerar atrito logo no início da relação. Porque se a gente gera atrito logo no início da relação, concorda que essa relação não vai ser duradoura? E aí é onde muitas vezes o profissional não permanece a longo prazo no mercado de trabalho. E aí o revisor fala assim: mas Miriam, comecei lá, não fiquei nem 3 meses, me dispensaram, não sei nem o motivo. E muita gente passa por isso. E é claro que a pessoa não vai dizer esse motivo tão escancarado. Então precisa ter também certo cuidado. Depois da redação vem a criação e produção. Aqui no departamento de criação e de produção ficam os designers, os artes finalistas, que são os profissionais responsáveis pela criação das peças. O revisor também pode atuar em parceria com esses profissionais, vai depender do escopo de organização dentro das agências. Então aqui, muitas vezes o revisor entra para revisar já as peças após a aprovação do cliente, vai depender ali do escopo, né? Geralmente, quando a gente tem materiais muito longos, de produção muito longa, vou pegar um exemplo de um book para mercado imobiliário. Book é aquele material que vem toda a estrutura do imóvel. Então ele vem explicando a planta, a medida, o conceito arquitetônico, tudo do imóvel. Geralmente é um livro de 80 a 100 páginas. Então vem muitas informações do imóvel. Então isso demora para ser produzido. Quando é esse tipo de material, o ideal é que a revisão aconteça assim que o texto seja feito, antes dele ir para o design, para a criação, né? E o revisor entre no processo desde o início. Esse seria o mundo ideal. Para que quando chegue lá no final do processo, o material esteja mais redondinho possível e a gente consiga otimizar o tempo de revisão. Então esse seria o escopo ideal de revisão. Assim, a revisão aconteceria desde o momento do atendimento até o momento de produção do arquivo. Perfeito. Mas em algumas agências, a revisão vai entrar só no momento de criação e produção, quando o job já está aprovado. Tá tudo certo também. Em alguns casos, quando a gente tem, por exemplo, material para rede social, vamos pegar o caso de post.
quando o post vem para revisão após a aprovação do cliente, maravilha, a gente já tem ali a aprovação, então o post já veio, a gente revisa, geralmente são poucos os ajustes, é rapidinho, né? Digamos assim, tá tudo certo. Agora, quando a gente pega um material maior, que precisa de um tempo mais hábil, sabia que era o DJ Holland? Um tempo mais hábil para revisão e para alteração também, consequentemente, a gente precisa lembrar que a revisão precisa de mais tempo. E aí entra também o nosso posicionamento de conversar, né, com a agência que a gente presta serviço ou para a qual a gente trabalha como seletista, de que precisam lembrar de que a revisão entra no processo, porque a revisão muitas vezes é esquecida. Então, a revisão precisa ser contada também no processo de produção das peças. E, por fim, a gente tem a mídia, que é o departamento que veicula as peças, seja veiculação impressa, seja veiculação digital, é o departamento que cuida de tudo isso. Aí nós vamos entrar na questão do texto publicitário. O texto publicitário é todo aquele que vai ser utilizado em peças publicitárias. E o que vem para a revisão? Vem panfleto, vem anúncio, vem tabloide, vem e-mail marketing, banner, outdoor, blog post, legenda, spot rádio, roteiro, todo tipo de texto que é produzido para ser lido, escutado, falado, visto, é cabível de revisão. Qual que é a função e o objetivo desse texto publicitário? Ele geralmente é utilizado como ferramenta de persuasão, ação ou encantamento para promoção de algo, de uma ideia, de uma ação, de um produto. E os elementos essenciais para isso: a clareza, a concisão, o impacto, a coerência com a linguagem da marca. Nós, profissionais da linguagem, somos os responsáveis por assegurar que isso vai estar dentro do esperado. Por isso que aqui eu também bato sempre na tecla. Começou a atender um cliente, pergunte: tem manual de marca? Geralmente só marcas grandes têm. Mas se for marcas menores e não tiver, pergunte ao cliente qual é o tom de voz, qual é a persona, qual é o contexto daquela peça, se existe já um padrão. Se o cliente não souber te responder, entre no site dele, entre nas redes sociais, verifique com o seu olhar de profissional, porque você vai conseguir detectar alguns padrões que vão te orientar na revisão dessas peças, para que isso norteie a sua revisão e monte ali o seu documento com as coisas que não podem deixar de passar nas revisões futuras. Então, aqui é super primordial que a gente tenha também o nosso norte. Aqui na empresa, a gente tem os nossos documentos de alguns clientes, de coisas, né, dos checklists, do que pode e do que não pode. Olha, tal cliente não pode mencionar tal palavra, porque tal palavra é do concorrente. Olha, tal cliente, a gente tem aqui um escritório, por exemplo, vira e mexe, aparece, né, que a gente hoje tem o uso de ferramentas de automação e tudo mais. Então, vira e mexe acontece de aparecer o uso do feminino e do masculino para a marca. Então, às vezes vem no feminino e a marca usa o masculino. Então, olha, na revisão a gente tem que lembrar de conferir se está sendo usado o masculino. Mês passado a gente pegou para atender um cliente que dentro dessa marca eles tinham 3 marcas desmembradas. Então, 2 eram usadas no masculino, outra era usada no feminino. Então, a gente tinha que lembrar também, era nosso checklist. Então, assim, vá observando e vá montando seu checklist, porque isso aqui é o diferencial do revisor publicitário. A gente precisa entender também o nosso lugar dentro dessa colaboração, porque a gente funciona como parceiro dentro da equipe. Se você não se enxergar como parceiro dentro da equipe, é complicado você se manter dentro do mercado de trabalho. Então, o texto publicitário, ele não vai ser escrito só para ser lido, ele também pode ser escrito para ser escutado. E aqui a gente precisa ter muita sensibilidade. Hoje, com o uso das redes sociais, a gente tem muita revisão aqui
de textos que vão ser gravados para roteiros de Reels, de vídeos para TikTok, então, de vídeos que vão circular na televisão. Então, a gente precisa revisar roteiro que vai para a TV, e aí a gente precisa ter a sensibilidade de não mexer na linguagem demais, para não transformar a linguagem coloquial em norma culta, porque aquele texto ele foi escrito para ser linguagem coloquial mesmo, porque aquele texto vai ser falado para um público que se adapta, né, à linguagem coloquial. Então, tudo isso a gente precisa analisar antes de fazer essa revisão publicitária. Por que muitas vezes eu escuto de cliente: ah, Miriam, a gente não permaneceu com tal profissional porque mexia demais no texto? Por isso, porque a linguagem estava coloquial, o profissional foi lá, pegou, pôs tudo na norma padrão, mas não era a norma padrão que o cliente queria. O cliente queria outras coisas, porque não era a norma padrão que o público dele, que a persona dele precisava, entende? Então aqui a gente precisa ter a sensibilidade de entender o nosso lugar no processo e de entender quem é que nós estamos atendendo. Então nós vamos iniciar agora a introdução ao que é a revisão publicitária. Qual é o papel do revisor publicitário? E aí, antes de enxergar o nosso papel, a gente precisa enxergar qual que é o papel da escrita dentro da comunicação. Se a gente for pensar, o ser humano, ele, ao longo do processo evolutivo, ele se diferencia de todas as outras espécies porque ele desenvolveu a comunicação. Dizem que nós somos racionais porque nós desenvolvemos a habilidade de nos comunicar enquanto espécie humana. E é por causa dessa comunicação que a gente, né, se desenvolveu. A gente tem a escrita, a gente tem a fala. E hoje é por meio da escrita que a gente consegue alcançar certos objetivos. E é nos apropriando dela que a gente alcança os objetivos em cada peça publicitária. Então, cada peça publicitária ela tem um objetivo e ela tem um público específico. O revisor publicitário precisa entender isso antes de iniciar a revisão de um jogo. Ah, Miriam, mas na correria do dia a dia, não sei o que, não dá tempo. Eu sei que não dá tempo, mas antes de você começar a atender essa marca, antes de você começar a atender esse cliente, você precisa entender quem ele é. Quem é o público dele. Para você não sair fazendo uma revisão meia boca. Não é só o conhecimento técnico de gramática, de concordância verbal que você precisa. Você precisa de outros conhecimentos. E aí, ter um revisor publicitário dentro da agência vai possibilitar que esse redator, por exemplo, crie com mais liberdade. Porque ele vai saber que se, por exemplo, ele deixar passar ali o deslize, eu esqueci de adequar o tom de voz, eu esqueci de ajustar aqui o feminino, o masculino da marca, eu esqueci aqui uma ortografia, eu não estou me lembrando da acentuação correta após o novo acordo ortográfico. O revisor vai assegurar isso. Então, ao invés dele ficar preocupado com esses detalhes, ele vai se preocupar em assegurar a criação, a liberdade dos textos a serem produzidos, porque ele sabe que ele do outro lado ele tem um parceiro. Então, o nosso papel não é criticar o trabalho do outro, é ser parceiro mesmo. E aí a gente precisa ter, novamente, o que eu falo, a sensibilidade ao revisar e lidar com o trabalho do colega, ao lidar com a ambiguidade que a língua portuguesa nos proporciona. A gente tem uma língua muito rica e a gente tem uma língua que muitas vezes prega peças na gente. Então a gente precisa ter esse olhar muito atento, saber trabalhar bem em equipe. Aqui está um grande diferencial para a gente conseguir ter um ambiente de trabalho saudável. Então, o revisor não deve trabalhar sozinho. Claro que é super importante a gente ter nossa autonomia. Não é legal o revisor toda hora ficar, vou só sugerir, vou ficar só sugerindo a alteração. Não é legal, a gente precisa ter autonomia. Mas também não ficar só mexendo no texto do outro, sem entender o nosso lugar dentro da hierarquia do texto, né? Mas, em caso de dúvida, sempre ter a quem recorrer. É um trabalho em equipe, mesmo se você é freelancer ou CLT na agência.
Quanto a peças para revisão, não tem um padrão, né? Não tem um formato em que você vai receber o material. Às vezes esse material ele vem no Google Docs, ele vem em PDF, ele vem no Google Apresentação, vem no PowerPoint, vem em planilha. Então, dominar essas ferramentas é super importante. E se você não sabe, é importante correr atrás de quem sabe. Então, às vezes a gente precisa se adaptar, o mundo está mudando, todo dia existe uma plataforma nova, a gente precisa se adaptar, entender, né? Depois da pandemia, muita coisa mudou no mercado de trabalho. Antes a gente fazia revisão no papel, eu sou da época que a gente começou a revisar no papel, a gente imprimia, fazia caneta, lápis, marca-texto, não sei o quê. Depois da pandemia, tudo virou online, que foi muito bom. Hoje, tanto eu quanto a minha equipe, a gente trabalha remotamente. Isso facilitou demais a vida das pessoas e trouxe qualidade de vida. E a gente precisou, claro, aprender a trabalhar com as ferramentas, principalmente o Adobe, Google Docs, o Word, né? Nas ferramentas online. E aí, claro, a gente precisou aprender também a ser didático nas nossas alterações. Então, sempre que a gente vai enviar uma alteração de revisão, principalmente quando é para outro profissional executar, porque quando é uma alteração dentro do Word, do Google Docs, que a gente mesmo mexe aqui, altera o texto, é uma coisa. Quando é uma alteração numa peça que o outro profissional precisa executar, eu sempre falo aqui, desse jeito que tá, o design do DA, né? Ele vai entender, se a alteração não tá ambígua, não tá confusa. Então é sempre importante a gente se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes a gente escreve na nossa cabeça de revisora, pra nós tá claro, mas e pro outro profissional? Às vezes não tá, né? Então às vezes a gente fala, ajustar, eu brinco com as meninas, ó, esse ajustar aí não tá claro, não, vamos pôr trocar isso por isso, ó, acentuar e essa palavra assim. Então vamos ser mais objetiva possível para não ter erro dessa alteração, porque muitas vezes, mesmo você mandando X, o profissional executa Y, porque na cabeça da gente está óbvio, mas na cabeça do outro não está. Então, sempre se questionar, desse jeito que eu pedi, a alteração vai ser feita dessa forma? Agora eu vou falar do perfil de revisor que o mercado busca. O mercado está buscando um revisor publicitário atento a detalhes, responsável e, sobretudo, que respeite prazo. Isso aqui é essencial. Não adianta nada entender de gramática, ser top, fera, mas não conseguir cumprir prazo. Não adianta. Então, às vezes, o profissional entende de gramática, mas também não compreende publicidade, igual eu falei para vocês, sai mexendo demais no texto, não compreende que ali precisa ser linguagem coloquial em vez de norma padrão, porque aquele público usa linguagem coloquial. Esse profissional também precisa dominar ferramentas como Word, Doc, PDF, Canvas, CapCut. Agora, por causa das redes sociais, a gente está tendo muita busca de vídeos, né? Como eu falei para vocês. Então, a gente precisa entender. A gente aprendeu aqui na empresa editar a legendagem já direto no CapCut, porque acabou otimizando nosso tempo de revisão, porque a gente estava fazendo primeira revisão do vídeo, a gente mandava alteração pro editor e estava demorando demais. E a gente testou essa forma, deu certo. Então foi uma coisa que otimizou tanto para nós quanto para o outro lado. O Canva, a gente também aprendeu a editar certas coisas direto no Canva. Então, por exemplo, às vezes é um banner, vem um textinho, a gente já edita direto o textinho lá. Então, certas ferramentas a gente precisa ir se adaptando às buscas e à evolução do mercado. Então, é importante a gente estar atualizado. Outra coisa que é importante estar atualizado sobre as redes sociais, porque conforme as redes sociais vão mudando, surge uma palavra nova que é utilizada e essa palavra vem aparecer nos textos, a gente precisa estar por dentro do que significa. Surge um meme novo e esse meme vem contextualizado dentro da peça, a gente precisa entender também. Outra coisa que é importantíssima, trabalhar bem em equipe, isso aqui é primordial em qualquer área. E, não menos importante, sigilo e ética profissional. A gente está lidando muitas vezes com marcas de grande relevância. É super importante a gente ter ética e sigilo na nossa profissão. Ano passado mesmo, né, as meninas trabalharam comigo nas campanhas eleitorais.
A gente estava lidando ali com 4 campanhas, cada uma de uma coligação e de partidos totalmente diferentes, né? Esquerda, centro, direita e não sei o quê. Independente do nosso posicionamento político, a gente precisa ter ética profissional para lidar, a gente precisa ter sigilo para lidar, a gente precisa ter respeito, porque a gente está lidando com um trabalho, com uma coisa que é séria, e isso é super importante em qualquer área. Outra coisa que é importante, né, dos domínios que são indispensáveis para a gente que é revisor publicitário, além de dominar a ortografia, gramática e norma culta, que são sim extremamente importantes, mas a gente precisa entender de neurociência aplicada à leitura e decisão de compra do consumidor, de gatilhos mentais, de escaneabilidade. Isso é uma coisa que eu estou sempre falando nos cursos, inclusive ano passado no Rev Public, né, que é o curso prático de revisão publicitária, a gente falou muito disso aqui. E a gente fala muito também na revisão de alguns clientes. Às vezes o gatilho mental ele está utilizado de forma equivocada, a gente vai lá e faz a sugestão. Miriana, é obrigação minha como revisor. Não, não é, mas isso aqui é um diferencial do seu trabalho. O cliente vai ver ali, opa, peraí que esse profissional é diferenciado. Então, muitas vezes, quando chegar outro oferecendo serviço, ele vai falar, não, peraí, que essa aqui é diferenciada, eu não vou trocar. Então, você precisa ter o seu diferencial, o seu olhar. E a gente precisa entender também uma revisão que seja estratégica ali para CTA, que são as call to actions, né, que são as chamadas de ação. A gente faz muito isso aqui quando a gente pega a revisão de rede social. Às vezes o vídeo está usando uma ação, por exemplo, você sabia dessa informação? Comenta aqui para mim. Aí lá na legenda tá mandando compartilhar, mas no vídeo tá mandando comentar. Então a gente pede para fazer o ajuste. Olha, no vídeo tá falando para comentar. Na legenda aqui tá escrito para compartilhar. Qual que vai ser utilizado? A gente joga a bola pro social media. Então aí cabe o questionamento, aí aqui cabe a comunicação. Lembra que eu falei que é importante? Outra coisa que é importante da revisão é entender do funil de vendas também. Saber também da linguagem inclusiva e responsabilidade social. Ano passado a gente passou muito isso com relação ao autismo, né? Eu falei para vocês da neurodivergência, eu milito na causa. E na causa, a gente não fala que é pessoa com autismo. A gente fala que é pessoa autista. E como a gente estava trabalhando com campanha eleitoral, e uma das bandeiras levantadas pelo candidato era a causa do autismo, eu não podia ver a peça dizendo uma coisa que ia ser extremamente criticada pela comunidade e não falar. Então eu fui lá e informei o pessoal da campanha, da estratégia. Olha, aqui nas peças vocês estão utilizando pessoa com autismo. Na causa, a militância não usa assim. A militância cai matando quem usa assim. A militância usa pessoa autista. Podemos sugerir a troca? E aí assim foi feita a troca. Então ter esse conhecimento é importante. Não só de autismo, mas da comunidade surda. Ah, Miriam, precisa saber tudo? Gente, não precisa saber de tudo, mas isso aqui é conhecimento de mundo, tá? Responsabilidade social, a gente tem causas aí de meio ambiente na publicidade, né? Tem essa militância também de algumas empresas, então precisa entender. Outra coisa importante, adequação aos canais. Revisar um outdoor não é a mesma coisa que revisar um carrossel para o Instagram. Não é a mesma coisa que revisar um vídeo para o TikTok. É diferente, você precisa entender a adequação para o canal. Outra coisa extremamente importante, irregularidades jurídicas e éticas na campanha. Eu e a Karina, a gente sempre conversa aqui sobre aspectos jurídicos do meio da saúde, né? Porque a gente tem clientes em comuns da saúde. E a saúde é um nicho muito delicado. Certas palavras a gente não pode utilizar. Por exemplo, a palavra dicas. A gente tem que ter muito cuidado com a palavra dicas. Principalmente na rede social. Porque o profissional da saúde, ele não dá dica. Ele afirma, ele transmite conhecimento, ele está ali para trazer informação. É um meio educativo, ele não pode dar dica. Então a gente tem que estar atento ali ao conselho daquele profissional. É profissional de fisioterapia, tem um conselho dele.
o profissional de medicina tem um conselho dele, é o profissional de psicologia tem um conselho dele. Então, para revisar textos desses profissionais, a gente tem que ter atenção a isso também. Ah, Miriam, mas é responsabilidade do profissional, é responsabilidade da agência saber de ser um seu advogado. Ok, você não é advogado, mas isso é um diferencial no seu trabalho, é um diferencial no serviço que você está prestando. E é um plus, inclusive, para você precificar a mais o seu trabalho. Claro, você não vai entregar isso de graça, tá? Ferramentas e fluxos de trabalho também são extremamente importantes para você ganhar agilidade e inteligência no seu processo de revisão. Então, saber utilizar bem ali o PDF, as ferramentas do Adobe, as ferramentas do Google Docs para você ganhar tempo na sua revisão é muito importante, tá? Ter fluxo de trabalho, ter processo. Aí eu vou compartilhar com vocês agora o meu fluxo de trabalho.